Olá, querido, bom dia. Que Deus nos abençoe nesse dia no nome de Jesus, né? A palavra devocional de hoje é: por que que o inimigo ele encontra força na nossa vida? Por que que nós, como cristãos, que somos equipados de toda a armadura de Deus, temos a fé em Cristo, 1 João 5,18, que os que são nascidos de Deus, eles conseguem vencer o pecado, o mundo. Mas por que que muitos cristãos eles estão vivendo em derrota, né? Por que que o diabo, o inimigo, ele encontra força na vida do cristão, né? Eu quero trabalhar aqui rapidamente um pouco a nossa mente, onde o inimigo ele encontra força, né? Eu escrevi aqui algumas coisas, tá aqui no meu caderno, hoje pela manhã, nesse dia que o Senhor nos deu, né? Nesta quarta-feira. A primeira pauta aqui hoje numa mente não renovada. O diabo encontra força numa mente que não é trabalhada, uma mente que praticamente não é recreada pela presença do Espírito Santo de Deus, tá bom? Nós temos Zaqueu, quando ele se encontra com Jesus, a mente dele se abre, ele começa a devolver aquilo que ele tinha roubado, as mentiras dele, ele começa a organizar na vida dele. Então, sabe onde o diabo encontra força? Na minha e na sua vida, é quando a nossa mente ela não é renovada pelas coisas de Deus, você empresta a mente para o diabo. Aleluia. A segunda coisa aqui que eu escrevi aqui hoje, sabe onde é que o inimigo ele encontra força e derrota muitos cristãos? É quando uma mente ela é alimentada pelo pecado. Nós temos exemplo, sabe de quem? De Sansão e Dalila. Sansão ele começou a se alimentar em algo que sabia que ia destruir a vida dele. Ele não poderia se envolver com mulheres que não faziam parte daquela cultura. E ele acabou desobedecendo a Deus. Sabe o que acontece com Sansão? O inimigo mata ele. Simplesmente isso. Os inimigos escarnecem dele e de todo Israel. Então sabe onde é que o diabo encontra força e vence muito cristão? É porque tem muitos cristãos alimentando a sua mente com adultério, com mentira, com prostituição. E pode ter certeza que a queda vai vir se você não trabalhar essa mente. Sabe onde é que o diabo encontra força na nossa vida? Em pensamentos confusos. Você precisa ter uma decisão, decidir sua mente, você precisa se posicionar. E eu peguei aqui como modelo Judas, Lucas capítulo 22, versículo 3, a Bíblia está lá bem claro, você pode confirmar, que diz que Satanás se aproximando, entrou no coração de Judas. Lá é bem claro, não tem meio termo, entrou no coração de Judas. Então sabe por que que muitos cristãos, eles perdem a batalha? Porque a mente deles não estão decidida a servir a Jesus. E Judas estava confuso entre servir Jesus e servir ao dinheiro. O dinheiro falava mais forte na vida dele. Então, o diabo permite esse tipo de pensamento para colocar muitos cristãos em apuro, né? Mente confusa, não tem uma mente determinada, decidida a servir a Deus. Estão na igreja, mas o pensamento, as coisas estão no mundo, tá igual a Israel. Indo em sentido a Canaã, a terra prometida, mas o pensamento deles estava onde? Onde era que estava o pensamento de Israel? O pensamento de Israel estava lá atrás, estava pensando lá no Egito novamente. Então sabe por que que muitos cristãos o diabo toma acesso na vida dele? Eu estou trabalhando aqui a questão do maior campo de batalha que é a nossa mente. Em quarto lugar, mente sem discernimento, né? Eu peguei aqui como base Adão e Eva, né? Eles permitiram que Satanás entrasse numa conversa e trouxe confusão na mente deles, e eles não tiveram discernimento em perceber que ali aquela serpente ali estava simplesmente o diabo estava usando ela para trazer ali confusão. Então, onde é que o diabo nos derrota? Numa mente sem discernimento. Você precisa discernir o que é de Deus e o que é do diabo. Entendeu? Os pratos que vêm. Você precisa ter esse discernimento. Os espíritos podem trazer sugestões em forma de profecias mentirosas na nossa vida. É o que tem acontecido na igreja brasileira. Uma igreja menina. Sabe por que menina? Porque não procura conhecer a palavra de Deus, não procura buscar, não procura ter entendimento na palavra de Deus. Em último lugar, sabe por que que o diabo ele ocupa espaço e ocupa terreno na nossa vida? Para nos derrotar? Numa mente vazia. Isso mesmo. Uma mente vazia que não é recreada, onde não medita na palavra, onde não ora, sabe? É o crente praticamente onde se interte o dia todinho, às vezes no celular, numa televisão, e a mente fica vazia das coisas de Deus. É por isso que você tem caído, é por isso que você tem sido derrotado nessa última hora. Porque mente vazia, nós aprendemos que ela é a oficina de Satanás. Então, meu irmão, se levante, se posicione nesses 4 itens aí hoje, nesta manhã. Eu escrevi aqui esses pontos cruciais que tocou muito na minha vida, onde o diabo ele encontra força numa mente não renovada, segundo, numa mente alimentada pelo pecado, terceiro, em pensamentos confusos. Decida hoje, você serve a Deus, diga não para Satanás nesta manhã.
E último lugar, em quarto lugar, mente sem discernimento. Tenha discernimento entre as coisas de Deus e as coisas do inimigo. E quinto lugar, ocupe a sua mente com as coisas de Deus, na palavra, memoriza versículos da Bíblia, sabe? Vá para a igreja, não deixe a sua mente vazia. Porque se você deixar a sua mente vazia, Satanás exercerá uma influência muito forte na sua mente, porque mente vazia é a oficina do diabo. Que Deus te abençoe nesta manhã. Se levante porque você é vitorioso. 1 João 5,18, que é nascido de Deus, vence o mundo, vence o pecado. E esta é a vitória que vence Satanás, o pecado e o mundo. É a nossa fé. Alimente a sua fé nesta manhã através das coisas de Deus. Em nome de Estou aqui, ó, terminando aqui minha meditação. Glória a Deus. Agora eu vou fazer outras coisas. Acordei hoje 5h30. Esse dia o Senhor tem me acordado cedo para meditar na palavra dele. Bom dia, que Deus te abençoe.